Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreira de Sucesso. Como vocês já sabem, meu nome é Josias, eu estou aqui juntamente com Júlia Miranda. Isso mesmo. Pessoal, sejam bem-vindos. Também para o pessoal do Instagram que está acompanhando a gente ao vivo. Para o pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque a gente não sabe o horário que você vai estar assistindo esse episódio. É o nosso 4º episódio com um convidado muito especial. Nós vamos falar já já. Assim, não tem muito mistério que a gente já postou, né? No Instagram. Nosso primeiro ao vivo, né? É o nosso primeiro ao vivo também. E depois a gente deve fazer outros também ao vivo no YouTube. E a gente, primeiro, antes de tudo, agradecer os nossos parceiros do podcast. Inclusive, a gente trouxe hoje aqui a lembrança para o nosso convidado como parceiro, a cachaça Balalaica. Então, para Tondinelli, que é o nosso convidado, se você gosta de caipirinha, Tondi, né? Tá aí uma cachaça para você. Você é o nosso parceiro, né? A cachaça Balalaica. E também a pessoa que faz as nossas artes, que é a Cal, maravilhosa, que está aí acompanhando a gente no marketing. Então, agradecer esses parceiros muito especiais que estão contando com a gente contando com eles durante todos esses episódios. Então, muito obrigada. E esse episódio vai ser um episódio muito bacana, né? Vai sim. E hoje, né, trouxemos mais um profissional dessa vez da nossa área, que é a área do direito, né? Henrique Tondinelli, seja muito bem-vindo. O Henrique, pessoal, ele é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, Montes. Ele é pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera. Advogado atuante há mais de 15 anos nas áreas de Direito Administrativo, Civil, Consumidor, Eleitoral, Empresarial, Família, Processual, Tributário e Municipal. Sócio fundador do escritório Tondinelli Advocacia. Diretor tesoureiro da 11ª subseção da OAB MG de Montes Claros, professor de Direito Civil e Direito Processual Civil do Centro Universitário FUNORTE, assessor jurídico do município de Bocaiúva. Tonde, que currículo, hein? Que responsabilidade para a gente. Só um comentário, inclusive, quando a gente postou que Tondinelli seria o nosso convidado, né? Eu recebi uma pergunta assim, a gente deve perguntar para ele o que ele não faz. Mas nós vamos, pelo menos, saber um pouquinho do que você faz, Tondi, né? Porque realmente é muita coisa. Então, parabéns por esse currículo maravilhoso. Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo novamente, né? Obrigado, Josias. Obrigado, Júlio, principalmente pelo convite, por me permitir compartilhar um pouquinho da minha trajetória como profissional, uma trajetória pessoal também. E eu queria também parabenizar vocês dois pela iniciativa, né? Eu estou acompanhando desde o início o trabalho, eu acompanhei a entrevista toda de Marcos Felipe, dos outros eu ainda não acompanhei, eu vi alguns trechos que vocês postaram. No Instagram, né? E isso é muito importante, né, para quem está iniciando agora e trazer essas histórias de vida das pessoas que você, doutora Karine, foi Karine, foi Marcos e também foi uma pessoa que não é da área do direito. Que foi a última, né? Isso, que isso, eu acompanhei, sim. Então, parabéns pela iniciativa. Isso é muito importante para quem está vindo, né? Então, Obrigada. Compartilhar um pouquinho, tomara que torne a trajetória do pessoal um pouco mais leve. Com certeza. E antes de ter esse currículo maravilhoso aí, que a gente já leu aqui, fala pra gente lá atrás, quando tudo começou, por que você escolheu direito? Beleza. Por que direito, né, Tondi? Por quê, né? É engraçado, na minha família não tem nenhum advogado. Eu fui o primeiro, isso é bom e ruim, porque o único advogado da família acaba que tudo sobra para mim também. E eu sempre, acho que desde o 3º ano, assim, que a gente já tem ali uma noção de escolher, eu sempre quis escolher direito, sempre quis ser advogado. Na verdade, eu escolhi direito para ser advogado. Eu lembro de um episódio na minha faculdade que nos primeiros dias de aula ali, no primeiro período, o pessoal perguntando, quem quer advogar? Eu lembro que só eu e o Oswaldo Leão, não sei, advogado, foi presidente da OAB de Francisco Sá, que levantou a mão, que queria ser advogado, né? Foram só nós dois. Hoje a gente tem muito mais advogado do que à época o pessoal queria. E acho que a minha trajetória foi essa, eu sempre quis advogar, não sei porquê, sei lá se eu achava a profissão encantadora, acho que é um pouco disso também. E eu sempre gostei também de ajudar pessoas e resolver situações. Eu acho que o advogado nada mais é do que um solucionador de situações, de problema. E eu acho que eu faço isso com alguma habilidade. Então, legal. Acho que estou no lugar certo. E você é daqui de Montes Claros mesmo, Tondi? Não. Então, eu nasci em Montes Claros. Os meus pais casaram aqui e eles viveram aqui durante, acho que, uns 6 primeiros meses. Depois eu fui para Bocaiúva. Eu até falo que eu sou de Bocaiúva porque a minha infância toda eu passei lá. Então, morei lá até os 17 anos. Depois eu vim para cá estudar e não voltei. Hoje, a minha mãe mora em Bocaiúva ainda. A minha esposa é de Bocaiúva. Os pais dela moram em Bocaiúva também, né? E a gente, tanto eu quanto ela, trabalhamos lá. Então,
a minha vida é dividida mesmo entre Bocaiúva e Montes Claros. Mas eu sou natural mesmo de Montes Claros. Ah, sim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa loucura de Cabocaiúva aqui, Tá bem. faculdade. Mas, Tom, falando a respeito da advocacia, né, sobre especialização, que até uma pergunta até que a gente até conversou com o Marcos também a respeito, acho que é muito interessante conversar sobre. Você acredita que é assim, essencial fazer a especialização assim que a gente forma? Como é que você acha para o jovem advogado que está iniciando já começar com uma especialização ou seria um curso prático? Se for especialização, como escolher? Porque a sua é em direito tributário, né? É a área que você atua hoje. Como que foi essa escolha pelo direito tributário como especialização? O que você vê assim nesse sentido da especialização na advocacia? Certo. O direito tributário eu escolhi ainda quando eu estava finalizando ali o curso de direito. Foi logo que eu saí da faculdade, já iniciei a pós-graduação. Era uma área que eu queria muito seguir. Eu sempre fui bom em matemática, gostava de contas. Você é fora da curva, né, Tom? Queria advogar, já estava querendo advogar, o único mais um. Aí gostava de matemática, foi eu gostava, minhas notas eram boas. Eu tinha uma quedinha por contabilidade. Então eu falei, vou tentar seguir direito tributário. Fiz minha pós-graduação e confesso que a advocacia me levou para outro caminho. A advocacia me levou para o direito civil, para o direito empresarial. E no escritório onde eu fui estagiário e onde eu trabalhei durante 14 anos, eu atuei basicamente nessas áreas, sabe? E acabei me encontrando de novo com o direito tributário agora, no ano de 2021, em que eu tive a oportunidade de ser assessor jurídico do município de Bocaiúva, que é uma espécie ali de procurador do município, em que essas questões da área tributária, elas estão ali no nosso dia a dia de novo. Então, acabei me reencontrando, né? E eu estou conciliando essas duas áreas do direito aí. Bacana. Não, a gente estava até conversando antes, assim, a gente vai conversar sobre essa sua nova fase com o escritório, né? Mas como que é importante a gente ter esse conhecimento, querendo ou não, porque é muito importante para o escritório de advocacia, a parte tributária, né? Sim. Então, assim, a gente estava conversando aqui, eu mesma agora estou conversando com o computador, foi uma reunião de 2 horas, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada disso, como é que pode? É tanta coisa, né, para poder a gente começar um escritório e realmente regularizar. Então, acredito que não só você talvez esteja agora, né, reencontrando o direito tributário na parte da assessoria, mas acredito também com o escritório, né? Com o escritório, com certeza. E assim, Júlia, eu acabei não respondendo o que você perguntou totalmente, mas a gente é muito, eu falo assim, a gente é muito novo, primeiro para escolher o que a gente quer cursar, sabe? E a gente tem que tomar essa decisão aos 17, às vezes com 18 anos, eu acho muito novo. Muitas pessoas não estão preparadas ali para... Já tem aquela pressão dos pais também, quando acaba de sair da escola, né? Sim. E depois que a gente forma também, eu formei com, acho que 23 anos, isso é muito novo, assim, pra você escolher, eu quero tributário. Mas entre você querer e as oportunidades que você vai ter em cima daquilo é muito difícil, né? Então, eu fiz desse jeito, é muito difícil você tomar essa decisão logo depois de formar. Mas eu recomendo que as pessoas tentem fazer uma pós-graduação, ainda que talvez mais genérica, o direito processual, porque a faculdade a gente não aprende. É muito difícil, é muito tema para a gente estudar. Então, você sai dali com uma base, um norte para você seguir, mas para você advogar mesmo, efetivamente, e tratar de temas específicos é muito difícil, só com o conhecimento que você adquiriu na faculdade, né? Eu vejo isso, né, como professor, assim, muitos ex-alunos me procuram com muita dificuldade na prática, graças a Deus... eu dou suporte também, não tem problema em relação a isso. Mas é muito difícil essas decisões, né? Mas tem que ser tomadas. Então, acho que é isso. E acho que nenhum conhecimento também é jogado fora, né? Sim. Então, Com mesmo certeza. que você não atue necessariamente na área de especialização, talvez se encontre de outra forma. Exatamente. Tom, hoje você tem seu próprio escritório, né? Isso. Atrelado a isso, qual foi a motivação para você abrir o seu próprio escritório? Você teve Qual foram as suas experiências assim como sócio ou como funcionário de algum escritório, se você já foi? Vamos lá. Eu comecei o escritório que eu fazia parte, é o escritório Racine Ribeiro. Eu comecei lá como estagiário, ainda no ano de 2008. Logo quando o escritório estava montando. Eu participei, o escritório abriu em novembro, mais ou menos, e eu entrei em fevereiro do ano seguinte. Então, estou lá desde o início. Eu tive a oportunidade de ser estagiário. Depois que eu formei, eu fui advogado associado. Depois eu me tornei sócio. E lá eu acho que eu tive as 2 maiores referências da advocacia da minha vida, que é o Jean Racine, que foi meu grande mentor de advogado, principalmente da área processual. Acho que eu desenvolvi o amor ao direito processual
muito por conta dele. É um grande processualista, foi professor, bastante conhecido aqui em Montes Claros. É um dos melhores que eu conheço dessa área. E o Bernardo, que eram os 2 sócios, o Bernardo Ramos Ribeiro, que é advogado também, eles formaram juntos lá na faculdade e resolveram juntar o escritório nessa época. E o Bernardo, que foi sempre meu grande mentor também, de uma área mais administrativa. O Bernardo ele tem empresa, então ele tem um conhecimento de administração de negócios como um todo muito grande. Então, eu extraía bastante dos dois. Fiz isso durante quase 15 anos, né? Mas chegou num determinado momento em que eu queria arriscar outras coisas, né? Na minha visão, a advocacia mudou demais nesses últimos 5 anos, muito acelerado por conta da pandemia. E eu queria testar algumas coisas, as minhas próprias convicções. E foi por isso que eu resolvi dar esse outro passo, né? Graças a Deus, a gente teve uma relação muito boa. Eu saí do escritório pela porta da frente, assim como eu entrei. Fiz grandes amigos, eles são meus grandes amigos. E vou conservá-los para uma vida inteira, eu tenho certeza disso. Mas eu acho que é isso que motiva, né? Fui motivado por esses novos desafios, né? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que tomara que eu esteja certo, mas... Que até agora tem dado certo. Vamos lá testar, bater a cara aí para ver. Legal. E vamos falar um pouquinho, então, sobre o escritório, Tondi, assim, sobre essa questão da gestão. A gente também estava conversando um pouquinho antes, né? Eu acho que é importante para o pessoal que está começando, então, que está dando esse novo passo na vida, saindo do escritório, construindo o próprio. A gente falou aqui sobre a questão do computador, né? O que você vê, assim, como é que tem sido para você essa questão de conciliar o operacional com a parte da gestão também do escritório? Quando a gente fala de operacional, né, justamente colocar a mão na massa com o processo, fazer petição, audiência, mas também, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar como que a advocacia você precisa de outras visões também, né? Como é que está sendo o marketing? Como é que está sendo tudo do escritório financeiro? Mas o financeiro a gente pode até conversar mais, né, assim, depois, mas sobre a parte, assim, da gestão do escritório. Está sendo tudo novo, na verdade, né? O escritório que eu fazia parte, ele já possuía alguma estrutura nesse sentido, né? A gente dividia ou tentava dividir as funções administrativas. E o bom de você ingressar no escritório que já está ali formado, rodando, é por isso, que você sempre tem suporte, você aprende com essas pessoas que já são mais experientes que você, igual eu aprendi bastante. Mas está sendo tudo novo, né? Porque o escritório de advocacia, fora desses grandes centros, a gente tem que trabalhar com a parte operacional, processual em si, ser gestor de pessoas, ser gestor financeiro e fazer a questão do marketing, que agora eu estava comentando que eu vou começar. E você tem que conciliar tudo isso. Não é fácil, né? Mas hoje em dia você acha conteúdo para tudo. Assim, eu gosto muito de estudar, de ler sobre essas situações, sabe? Eu sempre anoto, estou sempre escrevendo, sempre anotando. Estou no escritório mesmo, estou tentando criar alguns manuais internos, uma coisa assim, que seja replicável. Né? Sim, mas que seja replicável. Se mudar alguém, se chegar alguém novo, não precisa se aprender, não. Ler aqui o manual. Então, estou tentando fazer isso para tornar a coisa mais fácil, né? Mas é bem difícil, vocês são os gestores também de escritório, é bem difícil a gente conciliar tudo. Hoje eu tenho programa que me auxilia. Você usa qual? Eu uso o Astrea. Legal. Eu uso o Astrea. A gente usava indicação pessoal. A gente usava um outro no escritório, mas aí, na hora de abrir o novo escritório, eu optei por esse software, ele é mais simplificado. Então, a gestão financeira eu faço toda lá e a gestão processual também. Mas eu confesso, assim, hoje eu não tenho um volume muito grande, igual nós tínhamos lá no escritório. Aí, quando chegar, se Deus quiser, vai chegar esse volume, aí a gente vai ver o que eu vou conseguir fazer, né? Se eu contrato alguém e tudo, mas é realmente bem difícil, né? E a gente, querendo ou não, a gente tem que conciliar, porque não tem fluxo de caixa também para poder, né, pagar igual grandes escritórios têm, alguém ali para cuidar da parte administrativa operacional. É legal mesmo. Você, às vezes, poder delegar, né? Porque aí você ganha tempo com um especialista. Lá no escritório, meu Deus do céu, a gente ainda usa planilha. Planilha de Excel para tudo, para controle de cliente, de honorários, da parte da gestão de pessoas também. Mas, assim, eu acho que o importante é você, pelo menos, ter uma forma de controlar. Né? Aí depois você vai usando outras ferramentas. Eu perguntei qual a ferramenta que você usava, o Astrea, porque a gente está querendo implementar no escritório também. Eu acho que é uma ferramenta legal, né? A tecnologia vem para ajudar. Né? Eu recomendo. Ele é muito intuitivo. E assim, a planilha, eu sempre tive planilhas também complementares. A planilha, se funcionar, eu acho também que tá tudo certo. O importante é que você tenha um controle. Não pode, né, na minha visão,
ficar sem nenhum tipo de controle. Também acho. E também, assim, às vezes esses sistemas, a impressão que eu tenho é que são tão complexos que ao invés de ajudar, você tem que ter tempo para aprender a mexer. Tem que estudar o sistema, né? Tem que estudar o sistema. Pois é. Vocês usam também sistema no escritório? Não usa ainda não, né? Esse outro que eu disse era bem mais complexo. Por isso que... E a gente não usava, sei lá, 20% do que o programa te permitia. Então, foi um dos motivos pelos quais eu optei por... escolher esse outro. Legal. Eu faço pelo modo arcaico ainda, o famoso Excel. Não, então, eu uso a planilha e pior. E meu financeiro, meu financeiro é papel. Não, e assim, lá no escritório também, né, a doutora Maria Luísa, minha sócia, ela anota ainda as audiências dela em papel. Gente, realmente, né? A gente tem a tecnologia em nós para algumas coisas, mas para outras ainda. Eu acho que enquanto você tem um controle, ainda você está indo bem, né? Você não pode deixar de ter o controle. São coisas que eu acho que não dá para você padronizar. Cada um... Eu mesmo não tenho nada de papel. Não tenho agenda, já está bastante tempo. Mas tem gente que gosta. Às vezes eu falo, por exemplo, lá na procuradoria, eu preciso que você controle isso. Como você quer controlar? Não, pode controlar do seu jeito. Do jeito que vai ficar fácil, do jeito que você está acostumado. Eu não quero que você controle do meu jeito. Porque às vezes não funciona para determinada pessoa. Então, para mim está tudo certo, desde que haja um controle. Legal. E, Tondi, só antes da gente falar sobre o financeiro, até me permite, falando ainda sobre o seu escritório, estão abertas vagas para quem tiver interesse de participar? Porque pode ser que alguém não esteja interessado. Então, como é que está funcionando o escritório agora? A gente está passando por um período de transição. Eu vou receber as chaves do local onde vai ser, ali no bairro Jardim Panorama, nessa semana. Eu espero que a gente vai ter que fazer uma reforma ou outra. Hoje a minha equipe é eu e a doutora Maísa, que já está comigo há bastante tempo. E a gente quer também ter mais advogados lá, de outras áreas complementares e estagiários também. Mas eu não sei para quando. Eu preciso que lá o local fique funcionando para que a gente consiga conversar com essas pessoas. Então, em breve, eu acho que vão surgir vagas, sim, tanto de advogado quanto de estagiário. Legal. Que bom, tá bem? Fica de olho. Vamos divulgar. Isso mesmo, Fiquem atentos. Onde a gente sabe que você é um gestor, né? Tanto na OAB, né? Como diretor tesoureiro, né? E tanto também na prefeitura, né? Exercendo a função de procurador, mas não tão de gestão financeira. Eu não sei como funciona lá. Como que você lida, assim? Quais as considerações que você dá, considerações financeiras que você dá para quem está iniciando um projeto de carreira na área jurídica? Questão financeira, eu acho que para mim, o primordial é você separar o que é sua vida pessoal do seu escritório. Tá? Você ter uma divisão clara dos que é gasto pessoal, do gasto do seu escritório, para saber se o seu negócio é rentável ou não. Sabe? Isso tem que começar desde o início mesmo do seu escritório. E que fique claro, que seja por planilha, que seja por papel, que seja por programa. Mas, para mim, eu considero isso primordial, né? Você fazer essa separação. Porque a gente, no escritório, no dia a dia, eu falo, não é só advogado, não, tá? Esses dias, minha esposa mesmo, ela foi pagar um negócio, aí ela pagou da conta da pessoa jurídica dela. Eu falei, não faz isso, porque vai ter algum problema. Ela é médica. Aí vai ter um problema e eu que vou ter que resolver. Então, é comum o profissional liberal, de forma geral, fazer isso. Sabe? Mas é algo que, para mim, sei lá, eu fico muito incomodado com essa situação. Por eu não saber quanto que o meu escritório, dentro do mês, ele faturou, quanto que ele sobrou de lucro, né? E da vida pessoal a mesma coisa. Então, eu acho que o primeiro aspecto financeiro é você separar. Legal. Certo? E como que você faz as divisões, assim, eu falo... você tem X de contas para pagar e você tem X para receber. Você paga as contas, fica com o resto. Acho que é interessante o pessoal saber disso. Porque as pessoas podem não saber a diferença entre faturamento e lucro. Pode gerir o dinheiro, né? Pode ser que isso não seja um conhecimento geral. Então, eu criei uma modalidade financeira que eu vou ter Prolabore. Legal. Vou pegar um percentual do faturamento e destinar para uma poupança. E o restante é lucro. O lucro eu posso dividir ou não. Né? Aí vai depender das situações. Todo recurso, às vezes, em um mês faltou, por exemplo, eu tenho que tirar do meu bolso, eu lanço na planilha como uma espécie de aporte do sócio para que depois esse dinheiro me seja ressarcido. Legal. Né? Para que o negócio seja autossuficiente. Porque senão não faz sentido. Se a gente não tiver um negócio autossuficiente de todo mês eu ter que colocar dinheiro, né? Não faz muito sentido. Então... eu estruturei financeiramente numa planilha de Excel para que isso acontecesse dessa forma, né? Mas
assim, tá tudo bonito lá, não sei se tomara que funcione, né? Mas está tudo estruturado desse jeito, né? A divisão de gastos por departamento operacional, questão de aluguel, essas coisas todas. E espero que funcione dessa forma. Está estruturado. Legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão financeira, até para desmistificar assim, alguns desses termos. Faturamento, lucro, prolabore, né? Faturamento seria o que a empresa ganha no mês ou no ano, enfim. Lucro seria o que sobra depois de pagar todos os gastos, certo? E prolabore, o que você retira... De uma certa forma, poderia até ser um fixo, né? Sim. Que você determina que é o que você vai receber naquele mês. Sim. Certo? Aí você, no caso, divide assim o seu escritório, né? Prolabore, faturamento, lucro... Isso, eu acho que fica... Prolabore é um valor ali que é uma espécie de salário pelo trabalho que você presta em favor da empresa. Mesmo que a empresa seja sua, Mesmo né? que a empresa seja sua. É importante o pessoal ter essa visão. Eu tenho um amigo mesmo que... Esses dias a gente estava conversando e ele falou, não, o meu escritório é no imóvel que é meu. Eu falei com ele, não... Se o imóvel é seu, aluga para o escritório. Todo mês você tem que colocar ali um valor, o escritório pagando para você com uma espécie de aluguel mesmo. Porque você tem que separar. Interessante. Né? Porque aquele valor, o escritório não tem esse gasto, a não ser que o escritório tiver o próprio imóvel. Beleza, no futuro ele comprar, aí um imóvel do escritório. Mas o imóvel, se você fechar o escritório, o meu imóvel é seu. Então você tem que lançar todo mês aquele gasto lá, que seja um valor menor um pouco, mas tem que lançar. Até porque ele poderia estar lucrando com o aluguel para outra pessoa, né? Exatamente. Sim. Se ele está usando, ele está deixando de lucrar. Isso. Legal separar isso, viu? Tá vendo, pessoal? Uma boa reflexão. Gostei. E, Tondi, falando também dessa questão financeira, você é diretor tesoureiro, né, da OAB. Como é que foi, assim... Na verdade, como que você entrou para a OAB? Tem quanto tempo você está dentro da OAB? Fala um pouquinho sobre essa função de diretor tesoureiro. Como é que funciona? Para o pessoal saber. Tá bem. Eu, desde estagiário, eu já frequentava, assim, a questão da OAB por causa do futebol. O futebol foi porta de entrada abre muita gente. Porta, abre muita porta. Então, eu já participava ali dos futebol, do torneio, ia pro JAN, participava da resenha com o pessoal. Logo que eu formei, eu continuei participando, ajudando ali na organização do JAN. Eu já consegui organizar uns 4 JANs, assim, era eu que organizava. Já fui presidente da OAB Jovem, durante Bacana. 2 anos, eu fui presidente. Depois que eu saí da presidência, eu fui secretário adjunto no primeiro mandato do Dr. André. Depois, no segundo mandato dele, eu fui ocupar o cargo de diretor tesoureiro. E agora, né, no mandato do Dr. Herbert, eu também continuo como exercendo esse cargo da tesouraria. E a gente ali é responsável por gerir a gestão financeira da OAB, né? A OAB, ela não recebe diretamente recursos, mas a gente tem um mensal ali com os aluguéis que a gente faz dos espaços, que a gente tem que fazer essa gestão, né? De pagar, escolher onde a gente vai investir. Agora a gente está com uma obra para poder ser finalizada ainda esse ano, em frente ao novo fórum, né? Que a gente está também segurando um pouquinho para poder terminar ela, comprar o que vai ser necessário, questão de maquinário, móveis, tudo que a gente vai ter que colocar. E é basicamente isso, a gente fazer essa gestão. A gente tem funcionários também que nos auxiliam nessa tarefa. Então, responsabilidade muito grande. Tem uma funcionária que fica diretamente ligada a essas questões financeiras, que é a Sara. Então, ela dá todo esse suporte operacional administrativo, de lançar as contas, né? Toda conta, ela só é paga com a autorização do tesoureiro e do presidente, justamente, né, para essa responsabilidade, essa questão de fiscalização e tudo. E as contas ficam, né, tudo é dentro do banco. A gente não consegue fazer nada fora do banco. A gente não tem nem cartão, é cheque ou transferência bancária. Então, é fazer essa gestão mesmo, né? A gente não é remunerado, como a gente estava falando. É um trabalho... As pessoas acham que é, né? É um trabalho gratuito que a gente faz, com muito carinho, muito amor. É uma questão da classe, né? Para mim é muito importante auxiliar. Acho muito, muito bom e muito importante para mim também. E a gente está organizando, né? A gente começou uma gestão financeira na época do Dr. André, contratamos uma consultoria para poder fazer uma prestação de contas, criar um plano de contas, criar as planilhas que hoje a gente tem, mas nunca teve. Foi na época do Dr. André, quando eu fui tesoureiro, que a gente conseguiu criar. E hoje a gente consegue fazer isso, tudo é guardado, arquivado, né? Para quem quiser dar uma olhada lá, pode ir lá, olhar, pedir, não tem nada, tudo é aberto.
E é basicamente isso no nosso trabalho lá como tesoureiro. E essa função ajudou você, Tom, de assim, na advocacia? Você vê que sim? Não só essa função, mas estar dentro da OAB? Você recomenda para o pessoal fazer parte, né, desse órgão também? Como é que é para você essa visão? Com certeza. Eu acho que o órgão de classe mais importante do Brasil que a gente tem, sem dúvida nenhuma, é a OAB. E você poder participar disso é muito importante para a sua carreira, porque ali você faz amizades, ali você consegue fazer parcerias. E você tem uma classe, hoje são mais de 4 mil advogados, toda por trás para te dar suporte nas questões da advocacia, de prerrogativas, de tudo, sabe? Eu, graças a Deus, sempre participei, nunca tive porta fechada, né? O pessoal acha que, às vezes, eu não vou participar não, porque ali é um grupo de panela. Não é isso, não tem isso. Vocês participam, vocês sabem, né, que não tem. Às vezes a gente de fora pode ficar achando realmente, mas não tem isso. Todo mundo que quer participar é recebido. A gente, no início do mandado, até por sugestão minha, eu falei, Herbert, vamos abrir uma espécie de edital. Praticamente todo mundo que demonstrou interesse, era o formulário do Google Simples, está participando com a gente das comissões. E é questão de doação, né? Ali é doação, é mais doar do que receber, porque você é um trabalho gratuito, que não tem nenhum tipo de remuneração e te toma tempo, né? Então, tempo, dinheiro, você gasta com outras coisas e tudo. Mas eu recomendo fortemente que todo mundo participe. É o órgão de classe, o mais importante, não tem jeito. Você ficar por dentro de tudo que a OAB oferece, né? E também fazer esses contatos, esse network, eu acho que realmente vale a pena, mesmo que seja um trabalho que demanda tempo e que não é remunerado. O pessoal tem que saber disso. Com certeza, te permite conhecer muita gente, né? Eu fiz muitos amigos mesmo, amigos de verdade na advocacia, muito por conta da OAB. Né? Os meninos do futebol todos são extremamente amigos. O Herbert, presidente, é um irmão desde a época da faculdade, né? E a gente estreitou muitos laços por conta da OAB. E é muito importante. A gente brinca porque a OAB daqui, a OAB em forma geral, é muito ativa, é muito evento e tal. E as outras entidades de classe, teve uma época, um fato da época do Dr. Álvaro, era o presidente, eu era o presidente da OAB Jovem, que a gente trouxe foi o Samuel Rosa e o Lô Borges. A conferência foi em Montes Claros. E ele começou a receber ligações dos presidentes dos outros órgãos de classe. Porque os médicos, os dentistas ficaram ligando para os presidentes e falaram, pô, é só a OAB que traz isso, vocês não trazem nada. Aí eles começaram a reclamar. Eu falei, porque realmente, se a gente tem uma anuidade razoável, que é menos, ou praticamente a mesma coisa que médico e tudo, e os benefícios, igual você falou, que a gente tem, é totalmente diferente. A gente tem, através da Caixa, da OAB, muita coisa mesmo que é oferecida. Seria até bacana depois a gente fazer um episódio para trazer também esses benefícios para quem é advogado, porque esses dias mesmo eu descobri que tinha... Agora eu esqueci o nome, mas é assim, como se fosse personal. Que te dá as orientações. Eu ainda não testei, vou testar. Monta seu Estou treino. voltando para academia, então... Tem telemedicina gratuita no Albert Einstein. Ele já experimentou. Eu já experimentei, funciona. Eu acho assim, imprescindível, né? Quem participa da OAB, né? Buscar conhecer da entidade, né? Não participar, mas ao menos conhecer, né? Porque como você participa de um órgão e não conhece ele, então a gente é advogado e não conhece. Sabe, né? E a faculdade, você não sabe o que é a OAB. Você forma sem saber o que é a OAB. Igual eu falei, né? Tem gente que acha, advogado, que acha que a gente é remunerado. Porque a faculdade realmente não fala nada. Isso só começa a conhecer um pouco depois que você começa a participar. Verdade. Tom, agora vamos falar um pouco da sua carreira de docência. Você como professor. A gente sabe que não deve ser fácil para você, né? Juntar isso aí tudo, diretor, AB, advocacia procurador. E, assim, você foi meu professor, né? Excelente professor, diga-se de passagem. E a gente queria saber como que você faz para equilibrar essa carreira de professor com essas outras diversas funções que você tem. Beleza. Eu sempre quis ser professor. Acho que sempre gostei de estudar. Hoje eu estudo pouco. Pelo tanto que eu estudava, sabe? Eu sempre gostei e sempre gostei de... a prática te exige, né? Esse tempo, né? Exato. Eu tinha mais tempo, então eu estudava bem mais. E eu sempre gostei de compartilhar o que eu aprendi ali e tudo. Então, desde que eu me formei, eu já me matriculei na pós e já sempre ficava tentando ali participar de alguns processos seletivos para poder ingressar nas faculdades, né? Eu, em 2016, eu ingressei num processo seletivo na FIP
eu era advogado lá do Núcleo de Prática. Fiquei lá durante 8 meses, mais ou menos. E depois eu fui chamado para assumir uma faculdade lá em Mato Verde, na Favenorte. Eu fiquei lá quase 2 anos, acho que 1 ano e meio. Foi a minha primeira experiência em sala de aula, lecionando Direito Civil. E estava meio puxado para ir, porque eu tinha que ir toda semana, a gente ia de carro. Tinha até um pessoal aqui de Montes Claros que a gente ia junto e tudo. Mas era puxado, cansativo, né? Era 2 horas e meia, a gente dormia lá e tal. Eu voltava depois da aula, chegava aqui 1 hora. Eu voltava mais gente, era mais tranquilo. Aí eu acabei, tô cansado, vou sair. Quando eu fui sair, abri um outro processo seletivo na FUNORTE. E eu já tinha participado de um lá atrás, não tinha dado certo, inclusive de direito tributário. E aí abri um novo para lecionar direito econômico, que é uma disciplina que eu nem sabia que era uma sub-área do direito, eu não tive ela em faculdade. Na época eu não sabia, mas vamos lá, né? Estudei, participei junto com mais 3 ou 4 colegas e acabou dando certo, né? Aí eu ingressei na faculdade com essa disciplina, tive que estudar, comprei um tanto de livro, me dediquei, consegui. Depois eu assumi outras disciplinas, já lecionei tributário e tudo, e hoje eu leciono de processo civil e direito civil, que são as disciplinas que realmente eu tenho uma atuação prática, né? Eu acho que isso me ajudou bastante a me trazer uma tranquilidade em questões de buscar muito conhecimento, porque eu já tinha uma bagagem prática em relação a isso, e auxilia bastante os alunos também nesse ponto, né? E hoje eu tenho poucas aulas. Semestre passado eu tinha 3 turmas só. Já teve semestre que eu já tive 8. Então, eu diminuí bastante para poder conciliar tudo isso, né? Porque não é só você ir lá dar aula. Você tem que preparar a aula, atualizar. Hoje, tudo está na palma da mão, né? Então, você está ali, os alunos já estão conferindo se você está falando é verdade ou não. Hoje, isso é bom. Principalmente quando você começa, agora não, né? Então, você tem que preparar a prova, preparar a atividade, corrigir, lançar. Então, tem todo... Responder WhatsApp, responder e-mail. Você participar de reuniões. WhatsApp, Bruce? Eu não passo não, mas eles descobrem. Participar das reuniões. Quando tem algum tipo de projeto também da faculdade, a gente sempre é convidado a ir. É importante que vá, né? Algum projeto de extensão, alguma outra questão. Então, toma tempo. Então, para conciliar, eu tive que diminuir minhas aulas. Mas, para mim, tá do jeito que eu gosto. Hoje eu leciono 3, às vezes 4 turmas e tá legal desse jeito. Tá legal. E como é que é a sua rotina, assim, em relação a professor mesmo, né? 3 vezes por semana, à noite, como é que funciona? Todo semestre muda, né? No semestre passado, eu lecionava 2 vezes à noite e 1 dia de manhã. Então, era muito tranquilo. Eu tinha só 3 turmas. Nesse semestre, eu acho que eu vou ficar com 4 turmas. Então, deve ser mais ou menos a mesma coisa. 2 dias à noite, 2 dias de manhã. A aula acaba... Lá na FUNORTE, né? A nossa aula acaba às 10h20. Então, dá para você aproveitar um pedaço ali da manhã ainda. E à noite acaba 10, então tranquilo. Agora, você estava falando de estudar, Tom, eu tive até uma reflexão com o Júlio esses dias. Como que funciona, né, esse mundo que a gente vive, assim. Porque a gente forma, né? Fica os 5 anos na faculdade, forma. E depois que você passa na OAB, é todo mundo igual. Então, todo mundo é advogado. Mas se você não procurar o estudo, se você não procurar se qualificar, você fica um advogado comum. Então, tanto a parte de estudo quanto a parte do OAB, né, que a gente fala de se relacionar com as pessoas, de se fazer buscar conhecido para que os colegas te indiquem. Então, isso é muito importante, né? Não existe, eu acho que não existe fórmula pronta, né, para assim, você lidar bem com a advocacia, você se sair bem. Não existe, faça isso, acompanhe o que o Henrique fez que vai dar certo para você. Não vai. Cada um, né, é de um jeito, cada um tem algumas habilidades, outros não têm. Mas esses 2 pontos aí eu considero primordial, sabe? Quando eu formei, foi a época que depois de formado, foi a época que eu mais estudei. Porque eu tinha tempo. Então, eu pegava um processo, eu estudava 3, 4 livros. Hoje eu não consigo fazer isso. Né? Então, na época eu tinha mais tempo. Então, para todo mundo que forma, o tempo tá mais tranquilo ali de você se dedicar mais. E às vezes você estudando isso, daqui 5 anos que você vai ter um processo, não vai precisar estudar mais nada. Porque você já adquiriu todo aquele conhecimento. E não sei se vocês já repararam, quando você estuda para poder resolver uma situação, aquilo fica gravado. É difícil você esquecer. Verdade. Ou que você já perdeu ou ganhou uma ação, você vai lembrar de tudo aquilo. Porque eu já fiz tal coisa, ou então não fiz. Exato. O erro, né? Quando às vezes você erra, o erro fica marcado. Eu errei, não vou cometer esse mesmo erro.
Então, esse estudo, para mim, foi primordial. Né? Eu estudava bastante. Eu falo com meus alunos, depois que vocês não viram... estou estudando demais, professor. Gente, vocês não viram nada. Depois que vocês formarem, que vocês vão estudar mesmo. Porque, né, depois da faculdade é muito corrido, né? Trabalho, fora as mudanças de leis que tem todo ano, né? Em todas as áreas. Todas as áreas. Inclusive, reforma tributária tá vindo aí com tudo, né? No Código Civil também, tá vindo tudo. A gente já, esses dias CPC, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e todo dia uma coisa nova. E a atividade acaba te mantendo atualizado, né? Então, ajuda bastante. E acho que não só, a gente estava até conversando sobre isso também. Eu acredito que o fato de você ser professor também te torna referência na área, né? Então, eu acho que é uma profissão muito bacana. Eu acredito que também depende. Tem gente que opta por seguir a carreira da docência e seguir a carreira da docência, né? Então, não necessariamente segue outra carreira também, que não é o seu caso, né? Você é professor, mas também é advogado, também é assessor, né? E aí é isso que eu queria conversar com você. É verdade. Eu sempre fui... Esse ponto é importantíssimo, porque eu sempre fui indignado com uma questão que o MEC, meio que ele... O professor que tinha mestrado, ele tinha uma pontuação lá. E um professor que não tinha mestrado, mas que tinha ali 10, 15 anos de carreira, não tinha pontuação. E eu ficava indignado, porque eu sentia na prática. Às vezes eu via o que eu falava como professor e de advogado, lá dentro de um processo civil, e um outro professor que era pós-graduado, mas que não tinha prática. E é muito diferente. A faculdade tem que conciliar os dois, sabe? Na minha visão. Hoje, a FUNORTE, por exemplo, faz isso muito bem. A gente tem juiz, professor, delegado, advogado. Porque você só ir para a parte acadêmica é muito diferente da prática, sabe? Nada contra. Por isso que eu falei que tem que conciliar. Porque os professores que são da prática, para aqueles que querem advogar, que querem ser juízes, querem ser promotores, eles vão ter um aprendizado diferenciado daqueles que têm um viés mais acadêmico. Né? Então, isso eu sou da prática. Né? Eu falo que eu sou bem objetivo, bem prático. Às vezes, umas questões muito teóricas, eu nem abordo. Eu falo assim, gente, isso aqui é discussão muito... Quem quiser... Eu cito, né? Tem uma discussão acadêmica a respeito disso. Quem quiser, vai lá e estuda um pouquinho mais, porque a gente não tem tempo também. Mas isso aí não vai... Se você for advogar, isso aí não vai trazer nada de diferente para você, porque a decisão é essa. Porque tudo vai depender também, assim, de qual carreira realmente a pessoa vai querer seguir, né? Então, é importante a faculdade mostrar todos esses lados, né? Enfim, acho sensacional. Eu também pretendo seguir a carreira acadêmica, então... Que legal. Quem sabe, né? Tomara. Só fazendo uma pausa, o Marcos falou que tá acompanhando a gente aqui, Marcos Felipe. Viu? Um abraço, né? Aproveitando a oportunidade, o pessoal, agradecer todo mundo que está nos acompanhando aí, viu? Obrigada, gente, viu? Se tiver alguma pergunta também, se tiver por acaso, pode falar com a gente que a gente faz aqui, se for o caso. Que bom, né, que o pessoal está acompanhando. Obrigado também, viu, gente? Sejam bem-vindos. Abraço especial aí para Marcos. Sempre dá essa moral para mim. Bacana. Grande amigo. E assim, Tondi, falando sobre agora uma outra parte da sua carreira, né? Do seu currículo, que realmente é extenso e é muito bacana. Isso que eu acho que isso deve trazer experiências para você sensacionais. Como eu disse, eu acho que conhecimento não é desperdiçado, experiência também não, né? Ainda mais para advocacia, que tem isso, tem o conhecimento técnico, conhecimento prático, conhecimento de gestão, conhecimento de pessoas, né? Então, é muita coisa. E, assim, a questão da assessoria jurídica lá em Bocaiúva, como que funciona? Como que você chegou até essa função, né? Como que funciona as atividades, quais são os desafios e o que te trouxe para a advocacia também, essa assessoria? Certo. O prefeito lá de Bocaiúva, o Roberto Jário Torres, né, popularmente conhecido como Robertão, eu fazia a advocacia eleitoral dele já há algum tempo e participei da eleição anterior. Ele não ganhou, né? Nós continuamos... Ele, principalmente, continuou trabalhando muito durante 4 anos. E na reta final da última eleição, ele me convidou para poder novamente integrar o time de advogado dele. E acabou que a eleição deu certo, né? E logo em seguida, já me veio o convite para poder assumir esse cargo de assessor jurídico, que lá é como se fosse o equivalente a procurador do município. Eu nunca tinha atuado nessa área específica, direito municipal, administrativo, que é totalmente diferente, né? Então, não tinha tido experiência ainda. Mas esse é teu desafio, né? Eu gosto muito de Bocaiúva, eu falo que sou de Bocaiúva, minha esposa é de lá, minha mãe mora lá, os meus sogros moram lá. Então, para mim também é muito importante ajudar, né? Eu falo sempre isso com o pessoal que trabalha comigo. A gente está tendo a oportunidade de ajudar no crescimento da nossa cidade. Muita gente queria estar aqui no nosso lugar e não estão, né? Então, vamos valorizar isso. E, para mim, no início, assim, foi quebrando cabeça. Eu lembro que a gente chegava lá às 7h30 da manhã,
saía 8 horas da noite no primeiro ano assim de mandado, o Henry, que é um outro grande amigo, e o pessoal mais próximo dessa área técnica, porque era muito problema para resolver e esse pessoal já estava mais na área, né? Eu não. Então, eu já começava lá atrás. Não sabia nada, tive que aprender, estudar e formar um time que me desse um bom suporte. Que eu acho que o meu maior desafio foi esse, sabe? Eu acho que todo empreendimento, todo cargo que você ocupa, empreendimento e tudo, é sobre pessoas, né? Se você ter as pessoas certas nos lugares certos. Agora, o engraçado, como que as relações, novamente, né? A importância das relações, o fruto que elas trazem para as pessoas, né? Quando você trabalha corretamente, quando você passa confiança, porque uma pessoa que então era um cliente, né? Você se tornou uma pessoa de confiança dela, ele viu valor em você e colocou você para trabalhar com ele. Então, isso é muito importante, né? As relações. Demais. Essa relação muito boa, né? Ele confia muito em mim. E voltando, né, nesse assunto, que o mais importante é assim, formar pessoas, né? O meu maior desafio no primeiro ano foi identificar as pessoas para colocar nos lugares certos, né? Eu sempre fui muito ruim de delegar. E sempre fui muito ruim, tanto é que lá no outro escritório nosso a gente não tinha nem estagiário, porque eu tinha dificuldade de delegar. E eu falei, aqui ou eu delego ou eu enlouqueço, porque não vou dar conta de fazer tudo. É importante. Então, eu fiz uma divisão estrutural lá que me permitiu delegar com tranquilidade. O pessoal, graças a Deus, é muito preparado, sabem das suas responsabilidades. Então, hoje, todo mundo já chega já sabendo o que precisa fazer. Se chega uma demanda, todo mundo já sabe quem é o responsável. A gente nós criamos um relatório de demandas anual que a gente entrega para o prefeito, coisa que não tinha. Legal. Então, a gente monitora tudo isso. A gente fez uma divisão interna. Se você parar para pensar, não é muito diferente da gestão do escritório. Não é. Legal. A única questão, claro, eu não trato com o financeiro, né? Mas é pessoas, é o operacional. E o pessoal me dá um suporte muito bom, né? Porque acaba que o cargo, que é esse cargo que a gente ocupa, ele é um cargo de gestão, de tomada de decisões, né? De estar muito ali no dia a dia com o prefeito auxiliando ele. Então, o operacional mesmo, de fazer, ler e tal, tem o pessoal que faz isso, né? A questão de licitação, que eu não trabalho. Mas eu costumo dizer que ali é uma faculdade, uma faculdade que poucas pessoas vão ter oportunidade de fazer. Então, eu agarrei com unhas e dentes, vou até o final com o prefeito, né? Ele está fazendo um bom mandado. A gente fica muito orgulhoso disso. Tomara que ele vá para a reeleição e consiga se reeleger. E é um desafio enorme. Todo dia é um assunto novo. Eu brinco que teve o primeiro ano lá, lá na prefeitura tinha um cadastro desses ferrão de gado, sabe? Que ferra o gado. Aí a prefeitura meio que cadastrava isso. É assim, uma situação que é difícil até você explicar o que você vive no dia a dia. Aí uma pessoa morreu. Aí tinha uma disputa dos filhos, qual que iria ficar com a marca do ferrão. E isso foi parar onde? Na prefeitura. Agora, como é que você vai decidir uma situação dessa? Então, assim, são essas as demandas todo dia. Quando você chega lá, você não sabe o que vai acontecer. E como é que funciona? Se você vai para lá todos os dias? Todo dia? Não, hoje eu tento conciliar, né? Lá, aqui, por causa do escritório, da faculdade. Acaba que aqui também a gente tem muita demanda do município em Montes Claros, né? Aqui tem os consórcios, então tem muita reunião que a gente participa também. Né? Pertinho, né? Como a minha esposa trabalha lá, eu tento também ir com elas os dias que ela vai. Igual hoje a gente chegou de lá hoje, que eu vim para poder participar. Amanhã a gente está voltando. Aí fico lá e cá. Hoje tô com o telefone desligado aqui, mas já sei que quando eu sair já vai ter umas 10 demandas para eu poder atender. Tonde, o Lucas dos Anjos já pegou um insight do nosso podcast aqui e já está querendo estudar. Eu sei quem é o Lucas. Que bacana. Baterista. Ele pediu para você indicar um livro de direito civil ou processual civil. É um livro de direito civil e um autor. Para ele rever as matérias. Tá. Hoje em dia, do direito civil, o professor que eu mais tenho gostado é do Flávio Tartucci. E o Nelson Roosevelt, para mim, também é muito bom. Ele era procurador, agora saiu, tá como advogado, né? São os dois que eu mais estudo. Mas tem os clássicos, né? O Carlos Roberto Gonçalves, que todo mundo gosta. Né? Na faculdade eu estudava por outros, mas esses dois, para mim, estão mais atualizados, sabe?
o Flávio Tartucci e o Nelson Rosenwald. São os dois que eu gosto mais. Bacana. Tá aí, fica a dica, Lucas. E para os outros também, né, que estão acompanhando. Muito obrigada pela pergunta. Se tiver mais alguma também, pode mandar. Você quer fazer a pergunta próxima? Vamos descobrir o segredo do super-homem, né? Como que ele faz para conciliar essa vida maluca, né? Com a vida de casa, a vida pessoal. Como que você faz? Eu acredito que você deve ser um gestor muito bom do seu tempo também, né? Eu tento, né? Eu tento. É difícil. Assim... Eu entende. trabalho pra caramba, eu trabalho entende. muito. Como é que é? Você tem seu tempo. Você tem um relacionamento, acho isso legal falar, porque você tem um relacionamento com alguém que não é da área do direito. E a nossa área ela é bem peculiar, né? Que tem algumas coisinhas assim complicadas. Do nada surge uma coisa. Viagens, eventos. Eu falo porque eu falo assim, vou ter que ir amanhã viajar, viu? Tá bom. Eu entendo porque já faz parte da área, né? Como é que funciona isso? Assim, o primeiro ponto é eu trabalho muito. Eu até falei aqui que hoje em dia eu trabalho muito, mas eu não quero que isso perdure por muito tempo. A minha meta é que chegar num determinado momento em que eu consiga trabalhar 4 dias na semana. Não sei se eu vou conseguir isso nem quando. Né? Mas hoje, para conciliar, eu trabalho muito à noite. Trabalho finais de semana. É difícil, assim, um final de semana que eu não trabalho. Muito difícil. E como a minha esposa também, ela formou agora na residência, ela vai fazer 2 anos, ela está também numa fase de muito trabalho. É médica, né? Então ela trabalha final de semana, então como ela está trabalhando, eu acabo trabalhando também. E hoje acabei me descuidando de outras coisas, né? Igual que a gente estava falando, questão de esporte. Hoje eu não faço, já tem algum tempo que eu não faço, desde que eu assumi a prefeitura praticamente, eu não faço mais nenhum tipo de atividade física. Isso me faz falta, então uma meta desse ano é voltar. Eu ia te perguntar, mas se você tem algum hobby, então já adiantando a pergunta, tá jogando tênis com o pessoal? Não, ainda não. O pessoal tá indo pra esse tênis aí. O Lucas falou que tocou no casamento dele, né? O Lucas tocou no casamento? Deve ser baterista, então. Legal. Tem muito músico, né, que acompanha a gente, que bom. Aí eu tento conciliar dessa forma, sabe? Então, eu não saio tanto igual antigamente, eu saía muito, assim, meio de semana para um bar, encontrar amigos. Hoje em dia eu não consigo fazer isso muito. Os meninos até brincam muito comigo, que não sei o quê, que você virou chato agora e tal. Mas é por falta de tempo mesmo. E também porque a gente chega no final do dia, você tá cansado. Tá. Né? Mas mesmo no início do ano também eu já não consigo. Mas é muita coisa. É difícil. Aí, assim, é trabalho, né? E outra coisa, né? É você ter pessoas também para poder te auxiliar. Então, eu sou muito grato à Maísa, que trabalha comigo no escritório. Já tem quase 3 anos, acho que vai fazer 3 anos agora. Não, me dá um suporte fenomenal. Que vai estar comigo no escritório, né? Meu braço direito lá. O pessoal da OAB também, que consegue adiantar muita coisa lá para mim, né? Já mastigar. O pessoal da prefeitura também, que já consegue mastigar muita coisa mesmo, né? O dia que eu não consegui ir, alguma coisa do tipo, tudo roda, tudo funciona. Então, um parênteses, você diria que você é o tomador de decisões, assim, desses lugares? Sim, seria isso? sim. Nossa, e acho que demanda muito, né? E eu te falo, assim, com muita tranquilidade. O pessoal tem dificuldade de tomar decisão demais. Eu fico brincando lá. Falo, gente, isso é decisão do secretário, mas se ele quiser, eu tomo uma decisão para ele. Você quer? Tomo sem nenhum receio. Se for para desagradar, para agradar. E o pessoal tem medo de tomar decisão. Eu falo com minha esposa, eu até brinco com ela. Ela, o que a gente vai comer hoje? Eu falo, claro, deixa eu falar. Eu já tomei 300 decisões. Decide isso aí para mim. Você lembra alguém? Você de Eu jeito? sou assim. Sou de jeito. Decide isso aí para mim, que eu já não aguento mais tomar decisão. Pelo amor hoje. de Deus, não aguento mais. Desse jeito, Mas é legal. Então, a gente tem alguma experiência marcante na sua vida pessoal que você gostaria de contar? Ou na profissional também, assim, que te marcou, que você lembra, assim, que você aprendeu... que você aprendeu para não fazer mais ou para fazer sempre? Mais parênteses, olha eu. Mas é porque esses dias eu vi uma frase tão legal, assim, de um advogado, que fala assim, nós, enquanto advogados, né, principalmente na minha área criminal, mas acredito que outras também, nós somos colecionador de derrotas, infelizmente. Né? A gente perde muito, por isso que tem os recursos, por isso que tem muita coisa, mas a gente não pode ser colecionador de erros. A gente erra, mas não pode ser colecionador de erros. Então, ok, perdeu aqui, mas o que a gente pode fazer para arrumar e tudo? O problema é quando você está sempre errando e repetindo ainda os erros, né? Mas eu tenho certeza que durante essa caminhada, ao aconteceu, as coisas boas, os acertos, os erros, o que te marcou, assim? Como advogado, vamos lá. Eu sou desse jeito também, tá? Eu erro também, né? Como todo mundo. Mas eu sou péssimo perdedor.
Eu sou muito competitivo. Então, nem processo, quando eu perco, me incomoda. E a gente sabe que é difícil, né? Às vezes você tem um processo, você acha também, que vai né? ganhar, perde. Nossa, E outro que você ruim. acha que você vai perder, você ganha. Porque o direito não é uma ciência exata, né? Mas, respondendo a isso, Júlio, eu acho assim... as situações mais marcantes da minha trajetória como advogado, eu acho que foram fases, sabe? Foi ali a fase de estagiário mesmo, que quando eu era estagiário, engraçado, que o pessoal me dava autonomia. Eu lembro que eu ia para Vitória da Conquista, sozinho, de carro, fazer audiência. No juizado especial, que nas ações lá que não precisa de advogado, ia só o preposto. Eu alugava um carro, não tinha carro na época, saía daqui, ia lá em Vitória da Conquista, fazia audiência e voltava. Isso no nono período ali. Então, foi uma fase interessante, que eu... Depois dessa fase de advogado associado, que para mim foi muito difícil, questão financeira, né? Que a gente forma, mas acha que você vai ganhar e não é assim. É de amadurecimento, né? Muitos ficam mais pelo de plantar. caminho também. É você plantar ali para colher. Depois veio uma fase boa, muito boa, com fui sócio, né? Dessa sociedade. Ali foi onde eu aprendi mesmo toda a parte de gestão de escritório, né, parte processual. E essa outra fase agora, duas fases, né, da prefeitura, em que eu trabalho lá como assessor jurídico, que é uma fase que vai ter, né, a gente sabe, tem início e fim. Então, eu estou aproveitando, estou tentando deixar a minha marca lá na minha cidade, né, que eu falo que eu sou de lá. Isso para mim é muito importante. Meu avô já foi prefeito lá, então... Bacana. É legal, minha família do meu pai toda de lá. E essa nova fase agora que estou inaugurando com um novo escritório, né? Então, acho que do profissional não teve assim uma situação específica, não. Eu acho que foram essas fases que eu consigo dividir a minha trajetória. Fases, né? Porque realmente é bastante tempo, né? 15 anos aí de profissão e muita coisa que você faz, né? Então, com certeza uma coisa ajudou outra e você foi alinhando, igual você falou, na assessoria, né? O primeiro ano foi para então você estudar, montar a equipe e tudo. Aí depois que a coisa começa a andar, eu tenho certeza que fica bem mais tranquilo, né? Hoje. Hoje está bem mais tranquilo. Eu acho assim, a vida é feita de fases, né? Eu falo isso até com meus alunos. O bom para algumas pessoas é que quando uma fase termina, outra se abre. Isso é pouca... Às vezes, nem sempre é assim, né? Com os alunos mesmo, eu falo, vocês têm a oportunidade porque vocês estão formando hoje, mas outra fase está se abrindo. A pessoa que está pegando a carteira da OAB ali, né, uma fase terminando, mas outra está habilitada para advogar. Então, acho que essas fases, assim, a gente tem que saber o que foi bom, o que foi ruim, o que dá para melhorar, o que não vou repetir, os erros que eu cometi, e tentar iniciar a nova fase assim com tranquilidade para sempre estar melhorando profissionalmente, como pessoa. Né? Uma questão muito importante que eu estava discutindo com a Maísa, que é lá do escritório, que a gente quer implementar no escritório também algumas questões de ESG, né? Que o pessoal fala. Está na moda e tal, mas... Acho. É o quê? ESG. É uma expressão do mundo empresarial que eles falam que toda empresa ela tem que não se preocupar só com o seu negócio. Tem que se preocupar com a questão social, ambiental. Né? Então, eu elenquei vários aqui para a gente tentar fazer. E lá no escritório também. Eu não sabia que era esse o nome, mas lá no escritório também estão acessando. Legal. Então, isso aí para mim também porque, não, né? Igual eu falei, tudo você tem que tentar sempre melhorar. Né? Então, a advocacia, igual eu estudei na Unimontes, foi uma faculdade pública em que quem pagou foi todos nós, né? Então, eu tenho que devolver talvez um pouco. Então, eu falei com ela da gente tentar fazer pro bono, né? Ver alguma associação carente que precisa de assessoria jurídica para a gente fazer essa assessoria gratuita, preocupar com algumas questões sociais e ambientais também. Legal, né? Nossa função, acho que tem muito isso, né? Eu não vou abrir mão de ter estagiário, porque eu fui estagiário. Eu sei o tanto que é importante você ter sido estagiário para depois, sabe? E no nosso escritório anterior, a gente ficou muito tempo sem estagiário. E eu não vou abrir mão, porque eu gosto de ensinar, sou professor. E eu acho que para as pessoas que vão fazer parte disso, elas vão sair muito impactadas, sabe? Então, é um projeto que
tem um cunho social também, né? Não, e é importante até para o estagiário, né? Eu posso falar que eu já contei essa história com as 2 vezes, mas eu não tive a oportunidade de fazer estágio, né? Porque eu era do exército, então não era permitido, né? Então eu saí da faculdade assim, meu Deus, para onde que eu vou e agora? Então, tive um escritório que abriu as portas para mim, né? O Couto Ribeiro. Aprendi muito, aprendo ainda. E eu acho que isso é muito importante, né? E dando Muito prosseguimento aqui, a gente já está quase finalizando, Butonde. Com todos esses anos... Passa rápido. Com todos esses anos de carreira, né? Com todas as funções que você exerce hoje, em que momento você se encontra hoje? E qual momento que você acha que vai estar daqui a alguns anos? O que você está planejando? Você pode falar um pouquinho sobre os planos futuros? Claro. Então, eu casei no ano passado? Foi ano passado? Vixe. Porque quando o casamento tá bom, as pessoas não lembram de data. Acho que foi... Não, foi 2022. 2022. Então, assim, tô naquela fase de construção da minha família ainda. A gente já morava junto, eu tenho relacionamento com Clara desde 2011, então a gente namorou muito tempo, depois a gente deu um passo, fomos morar juntos e casamos em 2022. E a gente está na fase... a gente quer ter essa fase de família, a gente está mudando de casa agora, então essa fase pessoal tá desse jeito. Eu sou uma pessoa muito família. Meu Deus. Não, você tá vivendo uma loucura, né? Você tá vivendo uma loucura agora. Tá fácil, não. Pensa em ter filhos? Sim. Tá nos nossos planos próximos. Essa fase de montagem do escritório, que eu quero... Assim, não quero, sei lá, não muito grande, mas eu quero ter algo que funcione bem, que tenha seja responsável financeiramente, que atenda bem os clientes e que tenha um aspecto social também envolvido, sabe? Esse é meus planos para o escritório. Se tudo der certo, né, a gente vai conseguir disso, vou estar muito satisfeito. E como advogado, é isso, né? Professor também, estou muito satisfeito com o que eu tenho hoje, né? As disciplinas que eu leciono, a faculdade em que eu leciono lá, sou muito satisfeito com os meus colegas professores, com os alunos também. Legal. O pessoal sempre está me homenageando, sempre brinca comigo, eu faço vários amigos lá, isso é muito bom. A OAB também, eu estou nessa fase aí de auxiliar, né? Esse ano tem eleição, vamos ver com o nosso presidente quais vão ser as diretrizes. Eleição na OAB, eleição prefeitura. Eleição prefeitura. Escritório novo. 2024 vai ser um ano e tanto de mudanças, né? Legal. Marcos Então, Felipe perguntou aqui, em quantos anos de advocacia a gente consegue cobrar o mesmo valor que assim, quantos anos de advocacia a gente consegue chegar no seu patamar? No mínimo 15? O mínimo 15. Brincadeira. Deixa de ser graça, coitado. Não. Uma das coisas mais difíceis de fazer na advocacia mesmo é cobrar. Aí eu sempre falo isso com ele, com todo mundo. Eu falo assim, é difícil demais você cobrar, difícil demais. Então, a hora que você fecha ali com o cliente, cobra R$1.000, você, poxa, se eu tivesse cobrado 10 mil, esse cara me pagaria do mesmo jeito. Você fica com aquela situação ruim, né? Hoje, assim, eu me valorizo bastante, sabe? Eu vejo o tanto que eu me esforcei, o tanto que eu estudei, o tanto que eu me esforço e me estudo para tomar conta dos processos, das situações dos meus clientes, né? Então, eu me valorizo bastante. Você abriu 2 parênteses aí, mas deixa eu abrir um também. Pode. Porque isso é uma dificuldade que eu tive, eu tenho até hoje, e eu acredito que as pessoas que estão começando também têm. Qual foi a virada de chave para você cobrar honorários no valor que você acha que você tem? Que você merece. Eu acho que não foi uma virada de chave, foi uma construção, né? Eu não teve um fato específico em que eu mudei a minha situação, sabe? Eu acho que foi uma construção mesmo, em que eu via que o meu trabalho era bom, em que eu conseguia resolver as situações, eu atendo os meus clientes, respondo os meus clientes, porque tem advogado que não responde cliente, eu respondo, eu atendo, eu faço todo diferencial. entre aspas, pós-venda. E eu acho que isso tem preço, né? Na verdade, tem valor. Então, é o que eu falo, né? Eu não consigo discutir valor. Quando o cliente, às vezes, me procura, fala, o valor eu não consigo concorrer com outro advogado por conta disso tudo. Eu acho que tá aqui, né, impregnado em mim, não vai ter como sair, não tem como eu tirar, não tem como eu separar. Não, Você sabe o que você entrega. Sim, eu não vou...
Eu não vou te vender só metade do meu conhecimento. Não tem como eu fazer isso. Então, isso é uma construção, né? São 15 anos, eu formei em 2000. Na verdade, eu vou fazer 15 anos agora de formato. Então, em agosto, então são 15 anos advogando, né? 15 anos mexendo com o processo, 15 anos... Eu mexo muito com a parte contratual, muito mesmo. Muito, eu faço contrato toda semana. Então, isso, né, tem valor. Que é difícil mensurar, mas a gente tem que tentar. Caminho, né? Que aí as coisas vão acontecendo. Então, pra gente finalizar, infelizmente, realmente foi um papo bem bacana, né? Assim, sempre na Minerva também foi muito legal. O pessoal adorou, inclusive, né? Eu te dei esse feedback, mas dando aqui novamente aqui de novo no podcast, inclusive. Bia mandou também. Foi muito legal. Ele falou sobre honorários, né? Então foi bem bacana, porque é um assunto realmente uma dor muito grande e você tem muita experiência, até por todos esses lados que você está hoje trabalhando. Mas qual seria, então, o conselho que você daria pra gente finalizar? Se é que tem um só, se dá para resumir, né? Para os jovens advogados ou para pessoas que estão em transição, estão pensando em sair do escritório que está, ou está pensando, enfim, fazer alguma sociedade. O que seria o ponto de partida? O que você acredita que é um conselho bacana? O que você gostaria de ter ouvido, né? Quando começou ou agora, assim, nessa transição? Tá. Eu vou até repetir aqui, mas isso para mim é um mantra muito importante. Eu acho que na advocacia não tem nada pronto, né? E o que deu certo para um, não necessariamente vai dar para outro. Então, não adianta, eu acho, você querer repetir os passos de uma determinada pessoa, porque a realidade dela é diferente da sua, sabe? Então, eu acho que você tem que encontrar a sua realidade, o que você é bom, né? E a advocacia, principalmente, né, em relação a essa profissão, é cliente, e cliente é relacionamento, né? Então, foquem no relacionamento, né? Essas questões todas de faculdade, de futebol, de outros esportes, academia, o que for, tudo isso te traz relacionamento que lá na frente vai te fazer uma diferença, né? E acho que então não tem essas questões prontas, né? Para mim é muito estudo também, né? Além do relacionamento, muito estudo, principalmente nos primeiros anos da advocacia, em que você tem mais tempo. E algo que deu certo para mim e que eu acho que vale a pena é você ter uma espécie de mentor no início da sua advocacia. Eu acho que não é todo mundo que talvez tenha essa oportunidade, né? E para mim foi muito, muito importante. Você se sente mais seguro, você consegue tomar decisões melhores, né? Você se sente amparado, que são coisas que vão te evoluir de alguma forma. Então, isso para mim foi muito importante, igual eu disse, né? Eu tive 2 grandes mentores, que foi o Jean e o Bernardo, a quem eu sou muito grato. E eu acho que isso fez um diferencial na minha advocacia, sim. Então, se eu fosse repetir, eu repetiria esse meu caminho. E eu acho que você tomar outras decisões, igual eu tomei, de montar um outro escritório, às vezes, eu até falei com eles em determinada conversa, assim, eu estava um pouco desestimulado com a advocacia, sabe? Eu não estava mais tão satisfeito, talvez, de fazer o feijão com arroz. Eu queria algo mais, queria alguma coisa diferente do que eu vivi 15 anos, que eu sentia que talvez eu poderia me estagnar se eu não fosse viver algo novo, né? Então, foi uma decisão que não foi fácil de tomar. Já tinha um escritório todo estruturado, um lugar já há bastante tempo, mas que tomei ali durante quase um ano, tomando essa decisão, até que chegou o dia que eu avisei para eles. Depois que eu avisei também, a gente passou por uma fase de transição em que eu continuei no escritório até nós solucionarmos toda essa saída da sociedade. Então, é um outro ponto importante, né? Você está acomodado, você não está se sentindo tão desafiado mais, não está com tanto estímulo, mude os rumos, né? Reinvente alguma coisa, lance um novo produto, né? Lance uma nova área da advocacia, faça uma nova parceria, tente alguma coisa nova para você se sentir sempre estimulado com gás de crescer cada vez mais. Acho que isso foi primordial na tomada da minha decisão. Muito bom. Achei um excelente conselho. E, Tondi, como que as pessoas podem te acompanhar, te encontrar nas redes sociais? Agora que você falou, né, que vai investir bastante no marketing, acho que bem bacana, mas também para oportunidades depois que vierem a surgir no seu escritório, também para acompanhar aí sua jornada, que eu acho que realmente você pode retratar bastante, porque é muita coisa. Então, aproveite o marketing, viu? Tá bem. O meu Instagram é Henrique Tondinelli.
Tondinelli com L só e com I, que o pessoal às vezes escreve errado. Eles abrasileiraram, né? O Tondinelli original era com 2 L's, mas aí comeram um L aí nas gerações. Então, assim, eu não sou muito de postar, mas agora eu estou numa outra fase, eu estava comentando aqui. Eu vou também iniciar um trabalho de marketing da minha pessoa, do escritório, né? Esse marketing de posicionamento, em que eu também considero primordial para a profissão. Então, é um investimento que o escritório está fazendo agora. O escritório também tem a sua rede social própria, Tondinelli Advocacia. Não tem nada lá ainda, porque a gente está começando esse serviço. Amanhã a gente vai tirar umas fotos lá para poder começar no próximo mês. E meu WhatsApp também, acho que tá lá no meu Instagram, é só ir lá e clicar, eu já respondo, já chega aqui. Tá explicado como que os alunos acham. É verdade. Verdade. Eu sempre respondo, adoro ajudar as pessoas, viu? Ajudo muito advogado. O pessoal sempre procura esse pessoal mais novo, ex-aluno. Professor, como é que eu faço? Vou fazer audiência. Às vezes o pessoal tem medo mesmo, né? Você falou que o juiz é bravo. Eu falei, não, eu vou lá com você. Eu já fui com as pessoas fazerem audiência assim, bem simples. Falando, eu vou sentar do seu lado, você faz tudo. Aí só de eu estar ali, a pessoa já fica mais tranquila. Legal. Né? Eu ou outra pessoa. Então, se precisar de algum tipo de ajuda, não tem problema nenhum. Divido petição, mando petição para os amigos todo dia, contrato, modelo. Acho que até porque hoje em dia é fácil demais. Você vai lá na internet e acha 500. Então, não tem muita dificuldade. PJE, né? Se a pessoa exatamente. quiser. Então, e é isso. Estou lá à disposição, né? Como advogado, como professor, como amigo, como colega, como dirigente de classe, para poder ajudar todo mundo, né? A advocacia tem espaço para todo mundo. É uma profissão difícil, principalmente no início, mas é uma profissão muito gratificante, né? Que a gente lida com o direito dos outros. Então, quando a gente entrega o resultado que a pessoa pretende, que nem sempre isso é possível, é muito gratificante, né? Quando você liga para o cliente para dar uma notícia boa, é realmente uma experiência, né, que fica marcante nas nossas vidas. Então, acho que é isso. Muito bom. Obrigada, Tondi. Que episódio fantástico, né? Tondi, quero te agradecer, viu? Por você ter disponibilizado seu tempo. Foi de grande valia para nós. Acredito que foi também para os nossos telespectadores, né? O sentimento que fica é que a gente não sugou todo o conhecimento, né? Depois a gente tem vai... muito mais coisa, né, para abordar. Sim, depois a gente vai ver a possibilidade de a gente estar marcando outros encontros, né? Para a gente poder conversar sobre outros assuntos mais específicos. Mas, desde já te agradeço muito, viu? Pelo seu tempo, que não sei que é fácil, né? Para você sair de lá, para vir aqui, para estar aqui com a gente. Agradeço, Júlia, novamente. O pessoal que fica nos bastidores aqui, Chico, Preu. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. E... Júlia, quer falar mais alguma coisa? O nosso @, também. O meu pessoal, Júlia ML Miranda. E nós temos também o @ do podcast Carreira de Sucesso, o seu. Josias Neves, né? Que é o nosso. Isso, que é o nosso Instagram para o pessoal acompanhar, o canal do YouTube, porque apesar de estarmos ao vivo, o primeiro, esse vídeo também vai para o YouTube aí para o pessoal poder assistir mais vezes. Obrigada, Tondi, mais uma vez, pessoal, que aí tá sempre com a gente também auxiliando, né? Vamos marcar já o próximo. Eu falei, eu já cheguei aqui já me sentindo em casa. Falei, Tondi, seja bem-vindo. Já estou aqui já em casa. Já foi entrando, né? Já me sinto em casa aqui, realmente, porque a gente está vindo bastante. Então, obrigada mesmo por ter topado com a gente conversar mais uma vez, né? Mais um convite que eu faço a você, que você aceita de bom grado e que entrega muito. Eu acho que isso é muito bacana. Obrigado, Júlia. Obrigado, Josias. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal de casa também, que está assistindo e vai assistir depois. Foi muito importante para mim compartilhar essa trajetória minha, né? De forma descontraída. Então, vocês permitiram isso. Muito obrigado mesmo. E parabéns aí pelo projeto, né? Que Muito vocês sigam aí nesse caminho, impactando a vida das pessoas, trazendo bons exemplos para que todos tenham oportunidades, né? Para poder desenvolver as suas carreiras, seja advogado, médico e outras profissões, viu? Muito obrigado e parabéns. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Até mais, pessoal.